Aqui no Brasil, a principal força responsável de combater o crime no tete-a-tete, no combate, é a Polícia Militar. E eles estão de parabéns. Só que no Equador, o presidente Daniel Noboa, ele resolveu inovar. Para resolver um conflito ali contra organizações criminosas, ele resolveu usar o exército e usar mísseis. Tem vídeo, tem tudo aqui, a gente vai trazer para vocês essa informação que tem repercutido muito. Vamos falar aqui também sobre o caso Bolsonaro, que ele decidiu algo a respeito das eleições do ano que vem. Quem trouxe as informações foi a Jovem Pan e a gente vai colocar aqui para todo mundo ficar muito bem informado. Meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central, canal que traz tudo aí sobre política e geopolítica também. Vamos para a tela do nosso aplicativo aqui, a gente tem muitas matérias para a gente falar sobre isso. Antes, vamos colocar aqui uma publicaçãozinha fajuta, da Maria do Rosário. Vocês lembram dela? Aquela que ficou famosa uma época, que teve aquele conflito ali com o Bolsonaro lá no início, teve todo aquele vídeo que repercutiu, que viralizou. Olha só aqui a briga que ela está comprando agora. Esse vídeo aqui mostra o seguinte, o comentário aqui da Rebeca Martins traz assim, os Correios estão na maior crise da história sobre o governo Lula e os carteiros foram pedir a ajuda da Maria do Rosário para interceder com o próprio Lula. Olha só essa publicação. Eu estou recebendo aqui em Brasília o Comitê em Defesa dos Correios. E onde eu caminho, em cada cidade, tenho encontrado trabalhadores e trabalhadoras dos Correios que têm o maior compromisso com a soberania nacional e com o nosso povo brasileiro. Porque essa empresa pública é puro compromisso com o Brasil, com os brasileiros e brasileiras em todo o território nacional. O comitê está instalado aqui em Brasília há mais de 60 dias. Em busca do fortalecimento, apesar de estar passando uma crise financeira, mas como uma empresa mais de 360 anos de história construída pelos trabalhadores e trabalhadoras, nós vamos conseguir sair dessa situação bastante difícil, porque nós lutamos pela soberania nacional e por uma empresa pública boa e de qualidade. Ele está colocando agora a questão da soberania até dentro dos Correios, mas imagina só, uma empresa que é uma estatal brasileira que praticamente aí não tem concorrência nenhuma dentro do governo e a empresa assim continua dando prejuízo de bilhões e bilhões. É grande coincidência que todos os governos do Lula, as estatais sempre deram aí prejuízo recorde. E o Bolsonaro e o Paulo Guedes, eles deram uma aula de como essas empresas aí darem lucro. Infelizmente aí a única questão que pode ser feita é privatizar, porque a gente sabe que o governo não tem a mínima competência para gerir essas estatais. Estão agora fazendo aí uma campanha para arrecadar um fundo de investimento de 20 bilhões, segurado aqui pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo nosso bolso. O bolso que ia desembolsar caso o Correios não consiga pagar essa dívida. Aí é muito fácil, não é não? A confiança que o presidente Lula, com o carinho e o respeito que ele tem pelos Correios, ele que já salvou 2 vezes os Correios da privatização, agora neste momento está colocando todo o seu empenho para a resolução dos problemas econômicos e financeiros dos Correios, para a saúde financeira da empresa. Todo o seu empenho, todo o dinheiro da população brasileira. A gente não vai esticar muito nisso aqui porque não tem muita pertinência essa publicação, mas agora a gente vai colocar aqui para vocês aqui, o que o Equador, o que o presidente Daniel Noboa, ele autorizou o exército do Equador a fazer com as organizações criminosas ali. Olha só, tolerância zero. No Equador, as Forças Armadas usam explosivos para destruir garimpos ilegais e retomar o controle no território, mostrando aí que claramente essas forças criminosas não têm aí competência para segurar a força do Estado. Este fin de semana las Fuerzas Armadas bombardearon nuevamente los sectores de Mina Vieja, Mina Nueva, Mina El Olivo y Esperanza de Río Verde con artillería pesada. Fuego de mortero, aviones Super Tucano y helicópteros medianos para arrasar todos los campamentos de mineros ilegales controlados por grupos armados. Según el Ministerio de Defensa, las operaciones se ejecutaron en 187 hectáreas, en donde se destruyeron más de 720 bocaminas, decenas de procesadoras, poleas, caminos, trochas que utilizaban los mineros
Este domingo el presidente Daniel Noboa publicó un video del ataque en las montañas de Buenos Aires y dijo que no va a parar ante presiones o amenazas, que vivimos en un estado libre de derecho, fuerte contra el narco, y anunció que la ofensiva militar continuará en otras partes del país para luchar contra la minería ilegal y los políticos que lo protegen, pero no precisó quiénes. El pasado lunes, el ministro Giancarlo Lofredo, después del primer bombardeo en las montañas, vinculó a los grupos ilegales que operan en la zona con el paro en Imbabura, que este domingo cumplió 28 días. Están también dando dinero para mantener a los manifestantes y sobre todo a los violentos. El ejército movilizó 300 uniformados a Buenos Aires para seguridad y control permanente. Así, según el gobierno, las Fuerzas Armadas tomaron posesión total de la zona de explotación minera. El plan incluye la construcción de un destacamento fijo para evitar el retorno de mineros y grupos armados que operan en Buenos Aires. El Frente Oliver Sinisterra de Colombia y los Lobos de Ecuador, según información de inteligencia. A gente vê aí quando o governo ele não é conivente de forma nenhuma com o crime, com nada que é relacionado aí à bandidagem, a gente vê toda a força, todo o poder que o Estado tem para poder combater aí esse tipo de coisa. A gente viu aí claramente que estão usando aí tudo que o Estado tem para oferecer para acabar principalmente aí com a bandidagem no país, seja de uma forma ou seja de outra. O problema geralmente sempre é resolvido. Olha essa publicação aqui, feita pelo o Ceará Antenado, onde diz aqui que o caos econômico no Brasil a gente já sabe que está acontecendo aí várias questões aí do Brasil. O Brasil está entrando na falência. Todos os analistas, economistas apontam aí que no ano de 2027 o caos fiscal ele é claro, né, porque o governo não tem responsabilidade nenhuma fiscal. E agora a taxa de juros aqui, o Brasil entra de novo num recorde. Só que quando o Brasil entra num recorde, a gente tem que ficar com medo, porque o presidente nosso hoje é o Lula, infelizmente. E no topo do ranking mundial das maiores taxas. Principalmente, vamos ler aqui a notícia aqui para todo mundo entender melhor. O Brasil assume o segundo lugar no ranking dos maiores juros reais do mundo. Segundo lugar. Só perde para um país, hein? Estacionada em patamar alto, reacende o debate. O que segura o juro e o que precisa ser feito para que ele mude de fato, caia. A reportagem é de Danilo Moliterno. Eles são, assim, principalmente a CNN, a Globo, eles são de esquerda, eles são obrigados também a falar esse tipo de notícia aqui, mas você percebe, assim, a reação deles, o tanto que é constrangedor falar que o governo deles estão indo, assim, de mal a pior. A gente vê claramente aí, nos jornalistas, todas as pessoas ali que são envolvidas são, assim, extremamente agoniadas em contar a história da realidade. Os maiores juros reais do mundo. Turquia, Brasil e Rússia. A posição do Brasil entre países de preços menos controlados e ambiente institucional menos equilibrado leva a discussões sobre o patamar da Selic no país. Neste ranking, o Brasil fica acima de pares como Colômbia e México, que completam o top 5 dos juros reais. O juro é considerado remédio contra preços altos em uma economia. Hoje, a inflação anual no Brasil está em torno de 5,1% acima do centro da meta mais a margem de tolerância, o que dá 4,5%. A discussão é sobre a dose do antídoto. Como resposta a este cenário, o Banco Central fixou a taxa Selic em 15% ao ano, nível que não era atingido no país há 2 décadas. Na avaliação de economistas, correções de rotas poderiam evitar que o remédio fosse tão amargo. Uma delas, segundo o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, seria o ajuste das contas públicas. A sustentabilidade fiscal faria agentes econômicos cobrarem um juro menos alto no país. Por exemplo, o Brasil tem uma situação fiscal sem paralelo no mundo. Também somos diferencial nisso aí. Em país nenhum do mundo, 96% dos gastos primários do governo federal são de natureza obrigatória. E, portanto, nós não temos flexibilidade no orçamento para fazer ajustes que ajudem a política monetária a conduzir o seu trabalho e alcançar uma taxa de juros mais razoável, tá certo? Então, esse é um problema. Em segundo lugar, nós temos uma dívida em ascensão. E isso é porque só no ano de
só no ano de 2025, esse ano agora, o país já arrecadou mais de 3 trilhões de reais em imposto. Segundo aí a própria ONU, esse valor é capaz de acabar com a fome no planeta Terra 87 vezes. E aqui no Brasil, até hoje aí, a gente vê aí mais de 40% da população brasileira não tem nem saneamento básico. Esse dinheiro está sendo muito mal gasto, muito mal distribuído. A gente sabe que o governo do PT, o governo de esquerda do Lula, é um verdadeiro caos no Brasil inteiro aí. A gente vê isso aí cada dia mais. E agora a gente vai colocar aqui uma publicação aqui da Jovem Pan, onde o jornalista aqui está afirmando que, segundo as fontes dele, o presidente Bolsonaro, ele decidiu que se caso continue assim no cenário político atual e ele não consiga voltar a ser elegível novamente, o presidente que ele vai apoiar vai ser o Tarcísio de Freitas. Olha só essa publicação. Uma fonte minha dentro do Partido Liberal disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro está decidido a apoiar a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a presidência da República no ano que vem. A avaliação do ex-presidente, segundo me explicou essa fonte, é que Tarcísio é o nome mais forte para fazer oposição ao presidente Lula e seria uma manobra política da direita brasileira justamente para impedir que Lula tivesse ali um eventual quarto mandato. Segundo pesquisas de opinião pública, o presidente Lula tem recuperado a popularidade e é considerado o nome mais forte para ganhar as eleições do ano que vem. Então, é uma manobra política, segundo me explicou essa fonte, para então ter uma oposição de nível com um nome forte para fazer oposição ao presidente Lula. Haja vista que Jair Bolsonaro, considerado hoje o maior líder da direita brasileira, está inelegível e também foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na primeira turma do STF por tentativa de golpe de Estado. Então, o Partido Liberal já conta Jair Bolsonaro como carta fora do baralho. E desde então, desde a inelegibilidade e depois por causa da condenação no STF, especulava-se ali quem seria o apadrinhado político de Jair Bolsonaro. Inicialmente, Tarcísio de Freitas disse que não era pré-candidato à presidência, que ele iria disputar a reeleição ao governo de São Paulo, mas está prevista uma reunião nos próximos dias para que Tarcísio seja então oficializado como pré-candidato da direita à presidência da República. Inclusive, nos próximos dias, segundo me explicou essa fonte do PL, Tarcísio deve tentar com o ministro Alexandre de Moraes a autorização de mais uma visita com Jair Bolsonaro para desenhar esse jogo político. E outros governadores da direita também estarão presentes nessa reunião, se por acaso Alexandre de Moraes conceder essa visita ao ex-presidente que cumpre prisão domiciliar. Agora, eu lembro a vocês que outros governadores da direita também são pré-candidatos. Ratinho Júnior do Paraná, Romeu Zema de Minas Gerais, Ronaldo Caiado de Goiás, mas na visão do ex-presidente, nenhum desses governadores tem força política de expressão nacional para derrotar o presidente Lula. Então agora o trabalho é convencer Tarcísio de Freitas a não tentar a reeleição ao governo de São Paulo para ser o nome da direita. Inclusive já tem até um plano B. O Ronaldo Caiado já chegou a público dizendo que vários governadores da direita vão se lançar candidatos à presidência, mas aquele que chegar ao segundo turno com o presidente Lula vai ser apoiado pelos demais líderes da direita. Então é realmente um momento onde a direita se reorganiza para impedir essa quarta vitória do presidente Lula nas eleições presidenciais. A gente fica então à expectativa para esse pedido e autorização para que Tarcísio de Freitas se encontre novamente com Jair Bolsonaro e seja lançado então como o candidato do ex-presidente nas eleições do ano que vem. A gente espera que a gente vai ter muitas informações sobre isso aqui ainda, mas eu acho que também tem muita água para correr debaixo da ponte ainda. Tem a questão aí do ministro do STF, o Cássio Nunes, ser o presidente do TSE no ano de 2026. Você pode mudar um pouco sim a regra do jogo aí, mas a gente não pode esperar também até os 45 do segundo tempo para resolver quem que vai ser aí o principal candidato, quem vai ser
é a pessoa que o presidente Bolsonaro vai apoiar, porque segundo todas as fontes aí, a transferência de votos do Bolsonaro a quem ele apoiar é uma taxa de mais de 98%. Então a gente sabe que aí o maior líder disparado da direita hoje no Brasil é o Bolsonaro, independentemente de quem ele falar, acho que a maioria das pessoas sim vão comprar a ideia junto com ele. Vamos ver tudo que vai acontecer. Quero saber da sua opinião sobre todos esses assuntos que a gente trouxe aqui. Se você gostou das matérias, deixe o seu like, comenta aí, ajuda o nosso canal a bater a nossa meta. Tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser.